Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto é números decimais e nesse vídeo vamos falar sobre divisão de um número decimal por um número natural. É o terceiro exemplo. Então, armar e efetuar a divisão 0,73 por 5. Então, estou armando aqui a divisão. Nossa, mas por que 0,730 e não 0,73? Uma propriedade dos números decimais, como já disse nos exemplos anteriores, que me permite colocar ou retirar zeros desde que esses zeros estejam à direita da última casa decimal. Última casa decimal, aqui no caso 3, eu posso acrescentar um zero ou da mesma forma eu posso simplesmente eliminá-lo. Isso não altera o valor do número. Mas você também pode se perguntar, mas que quantidade de zeros que eu tenho que colocar? Por que você só colocou 1? Tem horas que eu vou ter que colocar 2, 3, tem hora que não vou colocar nenhum? Bem, pessoal, na medida em que você vai efetuando contas desse tipo, você vai percebendo que é interessante você colocar zeros à direita da última casa decimal. Agora, se você não sabe quantos colocar, coloque alguns. Os que sobrarem vão para o resultado e você depois simplesmente pode eliminá-los. Mas eu recomendo que você coloque alguns zeros logo no início da sua divisão, porque isso vai facilitar bastante. Em geral, as divisões que envolvem números decimais, que são realizadas no ensino fundamental, tirando as dízimas periódicas, elas normalmente vão até a ordem dos milésimos só. Por isso que eu estou colocando apenas 3 casas decimais aqui, os décimos, centésimos e milésimos. Há casos em que há mais ordens no resultado, na divisão? Sim. Mas se você entende a divisão para até 3 ordens, você entende para 4, para 5, porque o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, o primeiro passo aqui é nomear as ordens. O 0 é a ordem das unidades, 7 décimos, 3 centésimos, 0 milésimos. E antes de efetuar a divisão ainda, note que eu já coloquei um zero aqui. Por quê? Para não ficar naquela coisa de aparecer um zero imaginário no meio da divisão. Por que eu coloco esse zero? Ele já está ali, não tem problema nenhum. E o segundo passo é já arquitetar, é organizar o quociente da minha divisão. De que maneira? Aqui eu tenho essas 4 ordens e a vírgula separando a ordem das unidades e dos décimos. Da mesma forma, essas 4 ordens e a vírgula têm que aparecer no meu resultado. Então eu já vou colocar essas ordens aqui antes de efetuar a divisão. Ordem das unidades, a vírgula separando a unidade dos décimos, depois décimos, centésimos e milésimos. Vocês vão perceber o tanto que isso vai facilitar a sua vida na hora da divisão, desde que você siga os próximos passos que vou falar agora. A primeira ordem é a ordem das unidades, marquei ela ali. Então eu vou dividir a ordem das unidades. Porém, 0 não divide por 5. Como eu estou na ordem das unidades e 0 não divide por 5, vem um 0 para a ordem das unidades. Agora não tem aquela preocupação, que momento que a vírgula aparece? Ela já está ali, está percebendo? Vou para a próxima ordem, a ordem dos décimos. E o número que eu vou dividir agora é 7. 7 divide por 5? Divide. 7 dividido por 5 dá 1. Como eu estou nos décimos, o resultado vem para os décimos. É muito importante que você perceba isso. Se você está dividindo, por exemplo, a ordem dos centésimos, o resultado tem que ir na ordem dos centésimos. Senão é porque a sua conta está sendo feita de uma maneira incorreta. 1 vezes 5, 5. 7 menos 5, 2. Próxima ordem, a ordem dos centésimos. Marquei a ordem, desço 3. 23 divide por 5. Então, lá nos centésimos, vou colocar o 4. 4 vezes 5 dá 20, resto 3. Próxima ordem, ordem dos milésimos. Antes de efetuar a divisão,
Se eu não tivesse colocado esse 0 aqui no final, na ordem dos milésimos, eu ia ficar com esse 3 e aí ia fazer uma mágica que ia surgir um 0. Na verdade, gente, aqui fica muito claro que esse 0 ele já existe, porque é o 0 que está à direita da última casa decimal, ele não altera o número. Simplesmente aqui eu coloquei ele antes de fazer a divisão. Então, vou para a próxima ordem, que é a ordem dos milésimos. Se esse 0 não existisse aqui, eu poderia simplesmente acrescentá-lo, porque 0,73 é igual a 0,730. O 0 à direita da última casa decimal, repetindo, não altera o valor do número. Desço o 0. 30 dividido por 5 dá 6. Note que estou na ordem dos milésimos, que é a última ordem, e o resultado vai para a última ordem do quociente também. 6. 6 vezes 5, 30. Resto 0. Terminei a minha divisão. É uma divisão com decimal, mas valor exato, porque eu consegui chegar ao resto 0. Resultado da operação, 0,146. Então é isso, pessoal. Fazer a divisão ordem por ordem, nomear as ordens, tanto no dividendo como no quociente. E esse 0 no final, você pode colocar, que ele vai facilitar muito a sua vida. Às vezes não vai ser necessário colocar. Às vezes vai ser necessário colocar até mais de um. Isso depende da operação que você está fazendo. Fato é o seguinte, esse 0 que eu coloquei aqui, se eu não tivesse colocado, eu ia precisar recorrer a ele durante a minha divisão. Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo. Clique na tela e se inscreva no meu canal de vídeos para receber todas as atualizações. À direita você tem acesso às redes sociais que participo e acesse o meu site auladoguto.com.br. Um abraço para você e até a próxima videoaula.